mesmo sem estar aqui presente. Nós iremos certamente ouvi-lo através de um vídeo. Quero saudar o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Nuno Sampaio, Sr. Representante de São Tomé e Príncipe, em representação da Presidência em exercício da CPLP, Senhora Diretora do Centro de Desenvolvimento da OCDE, Senhora Raga Elin, Senhora Presidente do Camões, Florbela Paraíba, Senhores Embaixadores e representantes dos Estados-membros da CPLP, Senhor Representante da Comissão da União Africana, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todas e a todos e sejam bem-vindos à sede da CPLP. Desde 2019 que a CPLP acolhe a apresentação, e lançamento da versão em língua portuguesa do relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África. E isso é particularmente significativo para a CPLP, uma vez que contribui para uma maior projeção da língua portuguesa em organizações regionais e organismos internacionais, possibilitando também que o público interessado nestas temáticas e falante de português tenha um contacto mais claro e informado sobre a publicação. Comprova igualmente que a parceria entre as nossas instituições é vista com apreço, reforçando a vocação multilateralista da nossa organização. Portanto, é com muito gosto que participo nesta sessão de apresentação da versão portuguesa da edição de 2024 do relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África. Renovo o nosso agradecimento aos promotores da publicação, à OCDE, à União Africana e ao Camões, formulando votos de que esta colaboração prossiga nos próximos anos. Do lado da CPLP poderão continuar a contar com o apoio e a colaboração de sempre. Minhas senhoras e meus senhores, de acordo com a base estatística do Banco Mundial, a comunidade dos países de língua portuguesa reúne mais de 290 milhões de cidadãos em 9 países e 4 continentes. De acordo com a mesma fonte, a população entre os 0 e os 24 anos ascendia em 2022 a mais de 92 milhões de pessoas, cerca de 40% da população. Destas, 15 milhões de pessoas na faixa etária entre os 15 e os 24 anos e 77,5 milhões na faixa etária entre os 0 e os 14 anos. E eu, que tenho o privilégio de conhecer todos os países da CPLP, posso testemunhar, na primeira pessoa, que este chamado dividendo demográfico existe, é bem visível e sujeito de aspirações que não podemos defraudar. E muitas dessas aspirações dizem respeito ao acesso à educação, à formação e a um emprego digno. No âmbito da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada a 27 de agosto de 2023 em São Tomé e Príncipe, os chefes de Estado e de Governo declararam que os jovens são o garante do futuro sustentável da CPLP. Esta declaração não terá sido particularmente arrojada, mas foi, porém, muito significativa porque permitiu reiterar a visão de que a CPLP só terá futuro se, na realidade, não deixarmos ninguém para trás. E, nesse âmbito, os chefes de Estado e de Governo da CPLP acabariam por recomendar o reforço da partilha de experiências sobre políticas públicas e de processos multilaterais de capacitação e valorização da juventude e da sustentabilidade nos Estados-membros da CPLP, bem como o incentivo à participação dos jovens em todos os níveis dos processos de tomada de decisão e de implementação. Com efeito,
Todas as análises identificam a pertinência do envolvimento ativo dos jovens para alcançar sociedades sustentáveis, inclusivas e estáveis. O seu contributo é decisivo para que se consigam evitar as piores ameaças ao desenvolvimento sustentável, incluindo os impactos gerados pelas alterações climáticas, desemprego, pobreza, desigualdade de género, conflitos e fluxos migratórios. E se atentarmos nas projeções das Nações Unidas para o contínuo crescimento demográfico nos países que compõem a CPLP, que apontam para uma população total de 357 milhões de pessoas em 2025, facilmente se percebe a magnitude do desafio que se nos coloca. Vem esta reflexão a propósito do tema selecionado para a edição de 2024 do relatório, que hoje aqui se apresenta e que nos remete para questões relacionadas com competências, emprego e produtividade. Minhas senhoras e meus senhores, a criação de emprego, o aumento da produtividade e o combate à pobreza estão intimamente interligadas e são três pilares essenciais para o desenvolvimento económico e social de qualquer país. A geração de emprego é fundamental para reduzir a pobreza e promover a estabilidade social. A criação de emprego é, aliás, uma das opções fundamentais de qualquer estratégia de desenvolvimento, estando o reconhecimento dessa visão claramente estabelecido na forma como foi elaborado o ODS 8 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É indiscutível que quando as pessoas têm acesso a empregos dignos, elas podem garantir a sua subsistência e melhorar a sua qualidade de vida. Se a criação de empregos aumenta a renda das famílias, contribuindo para a redução da pobreza, a capacitação desta força de trabalho aumenta a produtividade das empresas e da economia. E quando a produtividade cresce, as empresas geram mais recursos, o que pode ser investido, ou reinvestido, aliás, em mais empregos e numa melhor distribuição de renda, criando-se assim um círculo virtuoso. De tudo isto trata o relatório que hoje aqui se apresenta. Mas sendo a CPLP uma organização ambiciosa e virada para o futuro, e por isso preocupada com a construção de sociedades mais resilientes, inclusivas e equitativas, que sejam capazes de gerar respostas solidárias para os desafios que se nos colocam, não posso deixar de refletir sobre a oportunidade que existe para criar políticas públicas a nível da nossa comunidade que possam integrar as visões vertidas no relatório que aqui nos junta. Desde logo, políticas integradas de educação e capacitação que possam garantir às pessoas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente mulheres e jovens, para que possam receber educação e formação adequados, aumentando as suas capacidades, as suas competências e possibilidade de acesso a empregos mais bem remunerados. Também a possibilidade de se gerarem incentivos à inovação e à criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do setor privado, apoiando a inovação tecnológica e a criação de novos negócios e gerando empregos mais qualificados e estimulando a produtividade. E, por último, a redução de desigualdades regionais, investindo nos países com maior dificuldade relativa em gerar avanços nas políticas que antes enumerei, por via da criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de infraestruturas de base e empregos, o que seguramente contribuirá para reduzir os níveis de pobreza que ainda persistem. A criação de empregos, o aumento da produtividade e o combate à pobreza são seguramente grandes desafios. Mas ao serem abordados de forma integrada e estratégica, podem garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Minhas senhoras e meus senhores,
Olhando para os desafios que se colocam ao desenvolvimento dos Estados-membros da CPLP em África, nomeadamente em termos da necessidade de criação de empregos, não podemos deixar de associar esta questão às tendências globais, como as transições digital e ecológica e a regionalização do comércio internacional. E este pensamento está associado ao potencial que se reconhece para que na CPLP se desenvolvam as cadeias de valor regionais, reduzindo custos de produção e do comércio transfronteiriço. Na nossa comunidade, o potencial para a criação dessas cadeias de valor no setor da segurança alimentar e nutricional, da economia verde, da economia azul, bem como no setor da transformação e reconversão energética, está relativamente bem identificado e parece-nos claro. Apesar do crescimento demográfico esperado para os países da CPLP, trata-se de um trabalho ambicioso e que só será possível se os governos, as empresas e as instituições de ensino aumentarem a oferta de competências adequadas à procura atual e futura, uma vez que as tendências globais, como as transições digital e ecológica e a regionalização do comércio internacional, estão a moldar a futura procura de competências. Na CPLP será necessário criar cadeias de valor e círculos de produção mais curtos, que possibilitem uma integração do comércio global mais sustentável e o surgimento de novos negócios que permitam gerar empregos novos e qualificados para as atuais e novas gerações. E este não é apenas um desafio para os países da CPLP, é um desafio para todo o continente africano. E entendo que o relatório que hoje apreciamos é particularmente claro na identificação destes desafios e dessas oportunidades. Muito obrigado pela atenção dispensada.